Nessa aula vamos falar sobre relação trigonométrica em um triângulo retângulo. Em um triângulo retângulo temos a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, e os outros dois lados que ficam colados com o ângulo reto vamos chamar de catetos. Esses catetos têm duas definições, que é o cateto oposto e o cateto adjacente. O cateto oposto é aquele que fica em frente ao ângulo que você está analisando. E o cateto adjacente é aquele que fica colado com o ângulo que você está analisando. Então, observe ali que o A é a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, e o B e o C são os catetos. O B é o cateto oposto, porque ele fica em frente ao ângulo alfa, e o C é o cateto adjacente, porque ele está colado com o ângulo alfa. E qual é a definição de seno, cosseno e tangente? A definição de seno é o quê? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. A definição de cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a definição de tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, observe ali que o cateto oposto foi o B. Então, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o A. O cosseno é o cateto adjacente, que é o C, sobre a hipotenusa, que é o A. E a tangente é o cateto oposto, que é o B, sobre o cateto adjacente, que é o C. Agora é o seguinte, geralmente as pessoas esquecem da definição de seno e cosseno e tangente. Então tem um macete aqui para você lembrar. Você vai lembrar através dessa palavra SOHCAHTOA. O S ele vai ser o seno, então ali você vai ter o seno do seu ângulo. O C vai ser o cosseno, então aqui vai ser o cosseno do seu ângulo. E o T vai ser a tangente, então vai ser a tangente do seu ângulo ali, ó. Então, se você esqueceu da definição, anota a palavra SOHCAHTOA e o S vai ser o quê? Vai ser o seno. O seno vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. O C, que é o cosseno, o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E o T, que é a tangente, vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O S vai ser o seno, então o seno vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. O C vai ser o cosseno, então o cosseno vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E temos ainda a tangente que vai ser o T, vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então tá aí um macete para você lembrar da definição de seno, cosseno e tangente. Antes de fazer as nossas atividades, você deve lembrar do seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60. Se por acaso cair um outro ângulo, a questão vai te dar o valor do seno, cosseno e tangente. Mas geralmente quando cai esses ângulos aqui, a questão não dá, então você tem a obrigação de saber. Observe que o seno de 30 é 1/2, o cosseno de 30 é o raiz de 3 sobre 2 e a tangente é o raiz de 3 sobre o 3. 45, o seno é raiz de 2 sobre 2, o cosseno raiz de 2 sobre 2 e a tangente é 1. E o ângulo de 60, o seno é o raiz de 3 sobre 2, o cosseno é 1/2 e a tangente é o raiz de 3. Então é necessário que você memorize essa tabela aqui. Vamos aqui na nossa primeira questão que pede o valor do seno do ângulo. Então, inicialmente devemos lembrar da definição de seno, cosseno e tangente. Se você não lembra, você vai anotar aquela palavra SOHCAHTOA. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Nessa questão, ele pede o valor do seno. O seno vai ser o quê? Qual é a definição? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, vamos lá dar nomes ali no nosso triângulo retângulo, os elementos. Então, ali, ó, observe que o 4 ele é a hipotenusa, porque é o lado oposto ao ângulo reto. E o 2 é o cateto oposto. Então, ele é oposto porque ele fica em frente ao ângulo que você está analisando. Então, o 4 é a hipotenusa e o 2 é o cateto oposto. Então, vamos para a nossa definição de seno, que diz o seguinte. O seno, ali do nosso ângulo alfa, vai ser o quê? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Agora, observe ali que o cateto oposto é o 2 e a hipotenusa é o 4. Então, isso significa que o seno do nosso ângulo alfa vai ser igual ao 2 sobre 4. Você pode simplificar e dividir tudo por 2. Então, isso implica que o seno do nosso ângulo alfa vai ser igual. O 2 dividido por 2 vai dar 1 e o 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, o seno do ângulo alfa vai ser igual a 1/2. Na nossa letra B, a mesma coisa, ele pede o seno. Então, você vai anotar a definição. Então, o seno ali do seu ângulo alfa vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Só que é o seguinte,
No nosso triângulo ali, nós temos o cateto adjacente, que é o 12, porque é quem fica colado com o seu ângulo, e temos a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto. Está faltando o cateto oposto, que eu vou chamar ali de um certo x. Então, aqui é o x, que é o nosso cateto oposto. Então, a definição de seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o 15. Então, ficou o x sobre o 15. Só que é o seguinte, eu preciso ali do valor do x, então eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: a soma dos quadrados dos catetos, x ao quadrado mais o 12 ao quadrado, é igual ao quadrado da hipotenusa, é igual ao 15 ao quadrado. Então, vai ficar aqui o x ao quadrado mais o 12 ao quadrado, que é o 144, vai ser igual ao 15 ao quadrado, que é o 225. Passo o 144 para o outro lado, então o x ao quadrado vai ser o 225 menos o 144. Então, o x ao quadrado vai ser igual. O 225 menos o 144 vai dar o 81. Então, o x vai ser igual à raiz quadrada do 81. A raiz quadrada do 81 é 9, então o x vai ser igual a o 9. Observe agora que a gente vai substituir no lugar do x ali. Então, quer dizer que o seno do ângulo vai ficar igual ao 9 sobre o 15. Observe que o 9 e o 15 dá para dividir todo mundo por quanto? Por 3. O 9 por 3 vai dar o 3 e o 15 por 3 vai dar quanto? Vai dar o 5. Então, isso quer dizer que o seno do ângulo ali deu quanto? Deu 3/5. Na nossa letra C, a mesma coisa. Olha só o que é que a gente vai fazer. A gente vai aplicar o seno do nosso ângulo alfa. Então, o seno do nosso ângulo alfa vai ser o quê? Vai ser o cateto oposto sobre quem? Sobre a nossa hipotenusa. Só que ali o cateto oposto ao nosso ângulo alfa é o 6. Então, aqui ó, é o O. O x é a nossa hipotenusa e o x menos o 2 é o cateto adjacente. Eu preciso da hipotenusa e preciso do cateto oposto. O cateto oposto é o 6 e a hipotenusa é o x. Então, vou precisar calcular esse x. Vou aplicar o teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, você vai dizer que o x ao quadrado vai ser igual ao x menos o 2 ao quadrado mais o 6 elevado ao quadrado. Então, vai ficar o seguinte, que o x ao quadrado vai ser igual. O x menos o 2 ao quadrado é o mesmo que o x menos o 2 vezes o x menos o 2. Aqui você vai aplicar a distributividade. O primeiro com o primeiro, x vezes x dá x ao quadrado. O primeiro com o segundo vai ficar menos o 2x. Menos 2 vezes o x vai dar menos 2x. E menos 2 vezes menos 2 vai dar mais o 4. Simplificando ali vai ficar x ao quadrado menos o 4x mais o 4. Então, aqui vai ficar x ao quadrado menos o 4x mais o 4 mais o 6 ao quadrado, que vai dar o 36. Vou passar o x para o primeiro membro, então vai ficar x ao quadrado menos o x ao quadrado mais o 4x é igual, o 4 mais o 36 vai dar o 40. Esse x ao quadrado cancela com menos x, então vai ficar que o 4x é igual ao 40. O 4 está multiplicando, passa dividindo, então o x vai ser igual ao 40 sobre o 4, que é igual a 10. Pronto. Agora é só substituir ali no seno. Então, o seno vai ficar o 6 sobre o 10. Você vai dividir tudo por 2. O 6 por 2 vai dar o 3. E o 10 por 2 vai dar quanto? Vai dar o 5. Então, o seno ali deu 3/5 também. Na segunda questão, ele pede o valor do cosseno. Então, vamos relembrar aqui a definição de seno, cosseno e tangente. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Nessa questão, ele está pedindo o cosseno. O cosseno vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. É a nossa definição de cosseno. Vamos dar nomes ali na letra A, B e C. Na letra A, o 8 é a hipotenusa e o 6 é o cateto adjacente. Vamos aplicar ali a nossa definição. Observe que o cosseno do nosso ângulo alfa é o quê? É o nosso cateto adjacente sobre a hipotenusa. Observe que na questão já temos ali o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, isso quer dizer que o cosseno do nosso ângulo alfa, o cateto adjacente é o 6 e a hipotenusa é quanto? É o 8. Observe que dá para simplificar. Então, isso implica que o cosseno do nosso ângulo alfa vai ser igual.
O 6 e o 8 você dá para dividir por quanto? Dá para dividir tudo por 2. O 6 por 2 vai dar o 3 e o 8 por 2 vai dar o 4. Então, o cosseno do nosso ângulo alfa ali deu quanto? Deu 3/4. Na nossa letra B, observe que o 6 raiz de 3 é o cateto oposto e o 6 é o cateto adjacente, porque é quem fica colado. Quem fica em frente é o oposto e quem fica colado ali com o ângulo é o cateto adjacente. Só que o seguinte, para fazer o cosseno ali do nosso ângulo alfa, eu preciso de quem? Do cateto adjacente sobre a hipotenusa. Mas na questão eu só tenho o cateto oposto e o cateto adjacente. Então eu vou chamar ali a minha hipotenusa de x, então aqui vai ser a hipotenusa. Então isso quer dizer que o cosseno do ângulo vai ser o cateto adjacente, que é o 6, sobre a hipotenusa, que é o x. E agora eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o x ao quadrado vai ser o 6 ao quadrado mais o 6 raiz de 3 elevado a quanto? Elevado ao quadrado. Então, o x elevado ao quadrado vai ser o 6 ao quadrado vai dar o 36 mais 6 ao quadrado também vai dar o 36. E o raiz de 3 ao quadrado vai dar quanto? Vai dar raiz de 9. Então, aqui você pode colocar a raiz de 9. Então, o x ao quadrado vai ser igual ao 36 mais o 36 vezes. A raiz de 9 é o 3. Então, agora vai ficar aqui. O x ao quadrado vai ser o 36 mais o 36 vezes o 3, que vai dar o 108. Você vai somar o 108 com o 36. Essa soma vai dar 144. Então, o x vai ser igual à raiz quadrada do 144. Observe que a raiz quadrada do 144 é igual a 12. Então, o x é o 12. Então, isso quer dizer que o cosseno do ângulo alfa vai ser o 6 sobre o 12. Simplifica tudo por 2, que vai dar 1/2. Então, o cosseno do ângulo alfa é igual a 1/2. Vamos para a nossa letra C. Observe que na letra C, o cateto oposto é quem fica em frente ao ângulo. Quem está em frente ao ângulo ali é quanto? É o 10. Então, aqui é o cateto oposto. Quem está em frente ao ângulo reto é a hipotenusa. Então, o 12 vai ser a nossa hipotenusa. Está faltando o cateto adjacente, porque se eu for aplicar a definição de cosseno, eu preciso do cateto adjacente. Então, eu vou chamar ele de x. Então, aqui é o cateto adjacente. O cosseno ali do nosso ângulo alfa vai ser o quê? Vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Observe que o cateto adjacente é o x e a nossa hipotenusa é o 12. Agora, vamos fazer o quê? Aplicar o teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: a soma dos quadrados do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, vai ficar aqui o x ao quadrado mais o 10 ao quadrado é igual ao 12 ao quadrado. Observe que o teorema de Pitágoras você pode fazer assim ou o contrário, tá? Você pode dizer também que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, que foi igual eu fiz na letra B, que vai dar no mesmo. Então, resolvendo aqui, vamos obter que o x ao quadrado mais o 100 é igual ao 144, que é o 12 ao quadrado. Então, o x ao quadrado vai ser o 144 menos o 100. Então, o x ao quadrado vai ser igual ao 44. Como está ao quadrado, vamos tirar a raiz. Então, o x vai ser a raiz quadrada do 44. Não tem raiz exata, então você vai ter que fatorar. O 44, você faz a fatoração, ele dá por 2, que vai dar o 22. O 22 dá por 2, que vai dar o 11. E o 11 só dá por 11, que dá o 1. Então, isso aqui é 2 ao quadrado vezes o 11. Então, no lugar da raiz, você vai colocar isso aí. Então, isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes o 11. Quem está dentro da raiz ao quadrado vai sair multiplicando. Então, o x vai ser igual ao 2 vezes a raiz quadrada do 11. Substituindo ali o valor do x, vai ficar 2 raiz de 11 dividido por quanto? Dividido por 12. Observe que você vai dividir tudo por 2. Então, ali vai ficar raiz de 11 sobre quanto? Sobre o 6. Dividiu o 2 por 2 e o 12 por 2. Então, o cosseno do ângulo alfa ficou raiz de 11 sobre o 6. Vamos para a nossa terceira questão, que pede agora a tangente do ângulo. Então, vamos relembrar ali da definição. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Observe que o 12 é o cateto oposto ao ângulo alfa e o 15 é o cateto adjacente.
Então, lembra da definição de tangente? A tangente é o que ali, ó? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Já temos a definição da tangente. Então, vamos substituir ali. Então, isso quer dizer que a tangente do nosso ângulo alfa é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a tangente ali do nosso ângulo alfa vai ser igual. O cateto oposto é o 12 e o cateto adjacente é o 15. Então, isso implica que a tangente ali do nosso ângulo alfa vai ser igual. Você vai simplificar tudo por 3. O 12 por 3 vai dar o 4 e o 15 por 3 vai dar o 5. Então, a tangente do nosso ângulo alfa ficou 4/5. Na nossa letra B, observe que o lado oposto ao ângulo alfa é o cateto oposto. Então, aqui é o cateto oposto. E esse lado aqui em frente ao ângulo reto é a nossa hipotenusa. Só que para a definição de tangente, eu preciso do cateto oposto e do cateto adjacente. Eu vou chamar de x e aqui é o nosso cateto adjacente. Então, a tangente ali do nosso ângulo alfa vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Observe ali que o cateto oposto é o 6 vezes o raiz de 3. E o cateto adjacente é o x ali que eu chamei. Agora, vamos aplicar o teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, x ao quadrado mais o 6 raiz de 3 elevado ao quadrado, isso é igual à hipotenusa ao quadrado, que é o 12. Então, vai ficar x ao quadrado mais 6 ao quadrado é o 36, raiz de 3 ao quadrado vai ser igual a raiz de 9, que é igual a 12 ao quadrado, que é o 144. Então, o x ao quadrado mais o raiz de 9 é o 3, então vai ficar o 36 vezes o 3, que vai dar o 108. Isso é igual ao 144. Então, o x ao quadrado vai ser igual o 144 menos o 108. Vou fazer essa diferença que vai dar 36. Então, o x ao quadrado vai ser igual ao 36. Vou ter que tirar a raiz, então o x vai ser a raiz do 36. E quem é a raiz do 36? Então, o x vai ser igual ao 6. Vou substituir ali agora na tangente. Então, vai ficar 6 raiz de 3 dividido por quanto? Dividido por 6. Divide o 6 por 6, que vai dar 1. Então, a tangente vai ser igual ao raiz de 3. Na nossa letra C, observe que o 25 é o lado oposto ao ângulo reto. Então, aqui é a hipotenusa. E o 15 está colado com o seu ângulo alfa. Então, aqui é o cateto adjacente. Para a definição de tangente, eu preciso do cateto adjacente e do cateto oposto. Como não tem, eu vou chamar de x, aqui é o meu cateto oposto. E vou aplicar o teorema de Pitágoras. Então, a tangente do meu ângulo alfa ali vai ser igual ao quê? Ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto é o x e o cateto adjacente é o 15. Aplicando o teorema de Pitágoras, vai ficar a soma dos quadrados dos catetos, x ao quadrado mais o 15 ao quadrado, vai ser igual ao quadrado da hipotenusa, que é o 25 elevado ao quadrado. O x elevado ao quadrado mais o 15 ao quadrado, 225, que vai ser igual ao 25 ao quadrado, que vai dar 625. Então, o x ao quadrado vai ser igual a 625 menos o 225. Vou fazer essa diferença, então, o x ao quadrado vai ser igual ao 400. O x vai ser igual à raiz quadrada do 400. Então, o x vai ser igual a o 20. Achei o valor do x, vou substituir ali agora. Então, vai ficar que a tangente do ângulo vai ser igual ao 20 sobre o 15. Você vai dividir tudo por 5. O 20 por 5 vai dar o 4 e o 15 por 5 vai dar o 3. Então, a tangente do ângulo alfa ali deu 4/3. Vamos para a nossa quarta questão, que pede o valor de x. Observe que você deve lembrar da definição de seno, cosseno e tangente. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quando você vê esse tipo de questão, você vai ter que dar nomes ali, ó. O x fica em frente ao ângulo de 30, então ele é o cateto oposto. O 20 fica em frente ao ângulo de 90, então ele vai ser a hipotenusa. O O e o H ali, ó, é quem? É o seno. O e o H é definição de seno. Então, você vai aplicar o seno de 30. Então, você vai fazer o seguinte, que o seno do ângulo de 30 graus vai ser igual a quem? Ao O sobre o H. Aí, você vai ter que lembrar lá na sua tabela quem é o seno de 30. O seno de 30 é quanto? É 1/2. Então, vai ficar aqui. 1/2 vai ser igual ao O sobre o H.
O O ali é o cateto oposto, que é o x, e o H é a hipotenusa, que é o 20. Então, vai ficar aqui meios e extremos ali, certo? Então, vai ficar o 2 vezes o x é igual ao 1 vezes o 20. Então, vai ficar que o 2x é igual ao 20. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, o x vai ser igual ao 20 sobre o 2. Conclusão, o x ele é igual ao 10. Na sua letra B, a mesma coisa, você vai dar nomes. Quem está em frente ao ângulo reto é a hipotenusa. Quem está colado com o ângulo de 45 é o cateto adjacente. O A e o H é definição de quê? Definição de cosseno. Então, você vai aplicar ali a definição do cosseno para poder resolver. Então, o cosseno ali, ó, o cosseno do ângulo de 45 vai ser igual a quem? Ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Aí você tem que lembrar na sua tabela quem é o cosseno de 45. O cosseno de 45 é o raiz de 2 sobre 2, que vai ser igual ao cateto adjacente, que é o x, sobre a hipotenusa, que é o 6. Você vai fazer meios e extremos, então vai ficar aqui o 2 vezes o x é igual ao 6 vezes o raiz de 2. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo, então o x vai ser o 6 vezes o raiz de 2 dividido por 2. O 6 você vai dividir ali por 2, que vai ficar o 3 raiz de 2. Então, esse aí vai ser o valor do x. Na letra C, aplicando ali os nomes, observe que o 10 raiz de 3 fica em frente ao ângulo de 60. Então, ele é o cateto oposto. E o x é o cateto adjacente, porque ele está colado, ó. Então, observe que agora você vai aplicar a definição de tangente, que é o cateto oposto e o cateto adjacente, ó. Vamos aplicar essa definição. Então, a tangente ali do ângulo de 60 é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vamos substituir. A tangente de 60 é quanto? A tangente de 60 é o raiz de 3. Então, vai ficar aqui. A raiz de 3 é igual ao cateto oposto, que é o 10 vezes o raiz de 3, sobre o cateto adjacente, que é o x. Não tem nada embaixo do raiz de 3, quer dizer que é o 1. Então, vai ficar x vezes raiz de 3 vai ser igual ao 1 vezes o 10 raiz de 3. Então, 10 vezes raiz de 3 vezes o 1. Observe que tem o raiz de 3 multiplicando dos dois lados, então você pode fazer o cancelamento, ó. O que sobrar você anota ali, ó. Então, sobrou o quê? Sobrou que o x ele vai ser igual ao 10 vezes o 1, que vai dar o 10. Então, o valor de x ali na letra C é igual a 10. Vamos agora para a nossa questão 5. Ele pede aqui o valor do x. Agora, observe que aqui ó, temos dois triângulos retângulos, o triângulo menor com o ângulo de 45 e o maior com o ângulo de 30. Colocando aqui os dois triângulos, observe que esse triângulo menor é aquele com o ângulo de 45 e esse maior aqui é o com o ângulo de 30 graus. Observe que aqui é o ângulo de 90, que está em ambos ali, ó, o ângulo de 90 graus. Esse lado aqui está em comum com os dois triângulos. Esse aqui do triângulo menor, a hipotenusa mede 6 e a hipotenusa do maior mede o x. O lado que está em comum eu vou chamar ali de y. Então, aqui, ó, eu vou chamar de y. Observe que vamos ter que aplicar a definição de seno, cosseno e tangente. Então, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Observe que o y, ele é o quê? Ele é o cateto oposto e o 6 ele é a hipotenusa. Então, cateto oposto e hipotenusa é definição de quem? Definição de seno. Então, no nosso primeiro triângulo, vamos aplicar a definição de seno. Então, o seno ali do nosso ângulo de 45 vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Tem que lembrar lá na sua tabela, o seno de 45 ele é o raiz de 2 sobre o 2, que vai ser igual ao O sobre o H. O O é o Y e o H é o 6. Então, vai ficar meios e extremos. O 2y é igual ao 6 vezes o raiz de 2. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, o y vai ser o 6 vezes o raiz de 2 dividido por 2. Você vai dividir o 6 por 2, que vai ficar o 3 vezes o raiz de 2. Observe que agora você já tem o valor do y, então você já pode substituir ali no segundo triângulo. Então, o valor de y aqui é quanto? É o 3 vezes o raiz de 2. Observe que no segundo triângulo, o x ele é o quê? É a hipotenusa e o y, que é o 3 raiz de 2, ele é o cateto oposto. Então, aqui é o O.
Cateto oposto e hipotenusa é novamente o que? A definição de seno. Então, você vai aplicar a definição de seno ali no seu segundo triângulo. Então, o seno do ângulo agora é o ângulo de 30. O seno de 30 vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Tem que lembrar na sua tabela que o seno de 30 é quanto? É 1 meio. Então, 1 meio vai ser o cateto oposto, que é o 3 raiz de 2, sobre a sua hipotenusa, que é o x. E você vai fazer meios extremos. Então, 1 vezes o x é igual a 2 vezes o 3 raiz de 2. 1 vezes o x vai dar o próprio x. E o 2 vezes o 3 raiz de 2 vai dar o 6 raiz de 2. Então, o valor do x ali que a questão está procurando é quanto? 6 raiz de 2. Vamos agora para a nossa questão 6, que diz o seguinte. Um fio foi colocado no alto de um prédio e é um ponto P distante da base 16 metros. O ângulo formado pelo fio e pelo segmento de reta que liga P à base do prédio é 37 graus, como mostra o desenho. Aí ele pede qual é o valor da medida x em metros desse fio. Agora observe que ele deu um ângulo totalmente diferente, não é nem 30, nem 45, nem 60. Quando não for um dos ângulos fundamentais ali, que a gente já estudou, ele vai ter que dar o valor do seno, cosseno e tangente. Resta você saber se você vai aplicar o seno, o cosseno ou a tangente. Então, a primeira coisa é você anotar a definição, que é só catou seno, cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno, o adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o oposto sobre o adjacente. Observe que ali forma um ângulo de quê? Um ângulo de 90 graus ali com a sua horizontal, a altura do prédio. Então, você vai adotar os nomes. Observe que quem está em frente ao ângulo reto vai ser a hipotenusa, que é o x. Então, aqui vai ser o h. E quem está colado com o ângulo ali que ele deu vai ser o cateto adjacente. Então, o A e o H é definição de quê? Definição de cosseno. Então, você vai aplicar ali o cosseno do ângulo para poder você resolver. Então, vai ficar aqui o cosseno do seu ângulo ali de 37 graus vai ser igual ao quê? Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Agora, você vai pegar e substituir. Observe que a questão te deu o valor aproximado ali do cosseno do ângulo. Então, vai ficar o cosseno do ângulo, que é o 0,8, vai ser igual a quem? É o cateto adjacente, que é o 16, sobre a hipotenusa, que é o x. Não tem nada embaixo do 0,8, você vai colocar o 1 e vai fazer meios e extremos. Então, vai ficar 0,8 vezes o x é igual a 16 vezes o 1, que vai dar o 16. Então, o x vai ser igual ao 16 dividido por 0,8. Essa divisão vai dar quanto? Vai dar o 20. O gabarito vai ser a nossa letra B. Agora, observe o seguinte, se você não quiser fazer conta com números decimais, você vai pegar e fazer de outra maneira. Você vai fazer assim, ó. O cosseno foi o 0,8, que é igual ao 16 sobre o x. Você vai transformar o 0,8 em uma fração. O 0,8 é o mesmo que quanto? Que o 8 sobre o 10. Então, 8 sobre o 10 é igual ao 16 sobre o x. Você vai fazer meios e extremos e vai resolver. Então, vai ficar aqui. O 8x é igual ao 10 vezes o 16, que vai dar quanto? Vai dar o 160. Então, o x vai ser igual ao 160 dividido por quanto? Dividido por 8. Então, 160 dividido por 8 vai dar quanto? Vai dar o 20. Então, essa é uma outra maneira de você resolver para você fugir da conta ali com números decimais. Nessa questão, diz o seguinte, ó, um avião para ir da cidade M até a cidade R tem que passar pela cidade M. Certo dia, por mais condições do tempo, o avião alterou sua direção em 30 graus, seguindo direto para R, sem passar por N, conforme mostra a figura. Então, anteriormente ele fazia como saía do M, ia até o N e depois ia para o R. Mas devido às más condições, ele não passou por N, então ele fez um ângulo de 30 graus e foi direto ali para o R. Então, nesse dia que ele fez essa transição, a distância percorrida pelo avião da cidade M até a cidade R em quilômetros é. Então, ele observe que ele quer saber o valor dessa distância aqui, do M até o R, desse x aqui, ó. E esse x é o quê? Ele é oposto ao ângulo reto, então ele é a hipotenusa. E esse 800, ele é colado com o ângulo de 30, então ele é o cateto adjacente. Então, você tem que lembrar da definição. O seno, cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno, o adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente é o oposto sobre o cateto adjacente. Ali eu tenho o A e o H. O A e o H é definição de quê? Definição de cosseno.
Observe que o examinador foi bom aqui para você, ele deu o valor do seno, cosseno e tangente do ângulo de 30. Não era necessário, porque você deve memorizar ali o ângulo de 30, 45 e 60. Mas como ele já deu, você vai utilizar. Resta você saber ali que é o cosseno que você vai aplicar. Então, você vai pegar o valor do cosseno, que é o 0,87. Aplicando ali a nossa definição de cosseno, então, o cosseno do nosso ângulo de 30 é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Observe que ele já deu o cosseno de 30 ali, que é o 0,87, que vai ser igual ao A. O A ali é o 800 sobre o H, que é o X. Lembrando que agora, para evitar fazer conta com decimal, você vai fazer o quê? Vai transformar em uma fração. Como tem duas casas decimais após a vírgula, então quer dizer que o número vai estar dividindo por 100. Se fosse só uma, seria por 10, 3 por 1000 e assim sucessivamente. Então, o 0,87 é o mesmo que o 87 sobre o 100. Isso vai ser igual ao 800 sobre o x. Você vai fazer meios e extremos, então vai ficar 87x é igual a 100 vezes o 800. Então, você vai acrescentar ali quanto? 2 zerinhos. Então, vai ficar aqui o x vai ser igual ali a 80.000, o 80.000, dividido por quanto? Dividido pelo 87. Então, esse ali vai ser o valor do x. Então, você vai pegar ali o 80.000 e divide ele por 87. Essa divisão vai dar aproximadamente quanto? 919,54. Então, 919,54 é um valor ali aproximado. Então, o gabarito vai ser a nossa letra C. Nessa oitava questão, para que fosse sustentada uma torre, foi usado um cabo de aço, formado um ângulo de 60 graus com horizontal. A distância do ponto de amarração do cabo no solo até a base da torre é de 4 metros, como mostra a figura. Então, está aqui a distância. O comprimento desse cabo em metros é, então, esse cabo aqui, ó, ele quer saber o comprimento. Aqui é a torre e aqui é a distância entre o cabo e a torre. Então, observe que o 4 ali é o cateto o quê? O cateto adjacente. E a distância do cabo ali, que é esse comprimento dele, é o x, vai ser o que? A nossa hipotenusa, porque é quem fica em frente ao ângulo reto. Lembrando da definição, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno, o adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Na nossa questão ali, ó, o A, que é o 4, é o adjacente, e o x é a hipotenusa, que é o H. Então, a gente vai aplicar o A e o H. O A e H é a definição de quê? Definição de cosseno. Então, vamos aplicar ali o cosseno do ângulo. Então, o cosseno do ângulo de 60 é igual ao A sobre o H. Observe que o cosseno de 60 ele não deu aqui na questão, como ele deu na questão anterior. Mas você deve lembrar que o cosseno de 60 é quanto? É 1/2. Então, vai ficar 1/2 vai ser igual ao A, que é o 4, sobre o H, que é o x. Faz meios e extremos, então vai ficar o 1 vezes o x é igual ao 2 vezes o 4. Então, isso quer dizer que o x vai ser 2 vezes o 4, vai ser igual a 8. Então, o comprimento ali vai ser igual a 8. O gabarito é a nossa letra C.